Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Cura de um paralítico. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é esse que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse o paralítico, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus, ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas. Comentários dos pais da Igreja. São Cirilo. Os escribas e os fariseus, que eram testemunhas dos milagres de Jesus, ouviam também suas pregações. Por isso, diz o evangelista: certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. O poder do Senhor fazia-o operar curas, não porque tivesse recebido o poder de outro, mas porque, sendo Deus e Senhor, operava com autoridade própria. Muitas vezes, os homens tornam-se dignos das graças espirituais, mas normalmente se afastam do fim proposto pelo autor dos dons. Isso não aconteceu a Cristo, porque a graça divina era nele abundante para remédio de todos os males. Como, porém, era necessário fazer algo extraordinário na presença de tantos escribas e fariseus que estavam ali reunidos, para demonstrar a grandeza do seu poder, quis fazer o milagre do paralítico na presença daqueles que o menosprezavam. Como a medicina era insuficiente, o doente era levado por seus amigos à presença do médico celestial. Por isso segue. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. São João Crisóstomo. Os que levam o paralítico são dignos de admiração, porque, não o conseguindo introduzir pela porta, encontram um meio novo e estranho. Por isso, segue. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço. Removendo o teto, desceram a maca e colocaram o paralítico no meio da sala. Por isso, segue. E através das telhas desceram com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Alguém poderá dizer que era baixa a casa onde estavam, para que os amigos pudessem descer o leito pelo telhado. São Beda. Quando o Senhor se dispunha a curar o paralítico, primeiro perdoa-lhe os pecados,
dando a conhecer que estava doente por suas culpas e que, sem perdão de seus pecados, não poderia recuperar o uso dos seus membros. Por isso segue. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Santo Ambrósio. Grande é o Senhor que, pelos méritos de uns, perdoa a outros, enquanto põe uns à prova, perdoa os erros de outros. Como pode acontecer contigo, que és homem, que teu companheiro não tenha valor, se um escravo diante de Deus tem direito de apresentar seus méritos e alcançar o perdão? Se desconfies do perdão dos teus pecados graves, recomenda-te as orações dos outros. Recorre à igreja para que rogue por ti, a fim de que o Senhor te perdoe pelos méritos deles o que poderia negar a ti. São João Crisóstomo. O paciente também tinha grande fé, porque não permitiria que o introduzissem pelo teto se não acreditasse. Santo Agostinho. Dizer, homem, teus pecados estão perdoados, equivale a dizer que lhe eram perdoados os pecados, pois, por ser homem, não podia dizer, não pequei. Também para que se entendesse que aquele que perdoava ao homem era Deus. São João Crisóstomo. Quando sofremos corporalmente, procuramos separar de nós aquilo que nos machuca. Pelo contrário, quando a alma está doente, postergamos o remédio e por isso não somos curados mesmo das doenças do corpo. Sequemos a fonte do mal e cessará a corrente das doenças. Os fariseus não se atreviam a dar a conhecer suas intenções, porque temiam as multidões, e assim somente meditavam em seus corações. Por isso segue. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Dizendo isso, já antecipam a sentença capital. Com efeito, a lei ordenava que fosse punido com a pena de morte todo aquele que blasfemasse contra Deus. Santo Ambrósio. Assim, o Filho de Deus recebia deles um testemunho em favor de suas obras. Nada dá mais crédito que o que se confessa pela força, nem se confirma tanto a prova da culpabilidade como a negação dos que não dizem a verdade. Prossegue. Não é só Deus que pode perdoar pecados? Grande loucura daquela gente sem fé se encontra nesse testemunho, porque, enquanto confessam que só Deus pode perdoar os pecados, não acreditam em Deus, que é quem os perdoa. São Beda. Dizem com razão, só Deus pode perdoar os pecados, o qual os perdoa por meio daqueles a quem dá o seu poder. Por essa razão, prova que Cristo é verdadeiramente Deus, porque pode perdoar os pecados como Deus. Santo Ambrósio. O Senhor, querendo salvar os pecadores, dá-lhes a conhecer que é Deus, pelo conhecimento das coisas ocultas. Prossegue. Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: por que raciocinais em vossos corações? São Cirilo. Como se dissesse: ó fariseus, vós dizeis, quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Eu vos respondo: quem pode conhecer os segredos do coração, senão só Deus? Ele diz por meio de seus profetas: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo os rins. São João Crisóstomo. Se sois incrédulos a respeito disso, isto é, a respeito da remissão dos pecados, acrescento: conheço vossos pensamentos mais íntimos. Ainda mais, recupero o corpo do paralítico. Prossegue o Salvador. Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? É claro que é mais fácil fortalecer o corpo do paralítico, pois, na mesma medida em que a alma é mais nobre que o corpo, mais excelente é a absolvição dos pecados. Como, porém, não acreditais nessas coisas, porque estão ocultas, acrescentarei o que tem menos importância, mas que é mais manifesto, a fim de que se manifeste o que está oculto. De fato, quando falou ao doente, não disse: eu te perdoo os teus pecados, dando a conhecer a sua autoridade própria, mas disse: teus pecados estão perdoados. Sendo, porém, como que obrigado, declara terminantemente a sua própria autoridade, dizendo: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra. Teofilacto. Observa que perdoa os pecados sobre a terra,
enquanto estamos sobre a terra, podemos obter o perdão dos nossos pecados. Depois de abandonarmos este mundo, porém, não poderemos mais nos confessar. A porta é fechada. São João Crisóstomo dá a conhecer o perdão dos pecados por meio da cura do corpo. Por isso segue, levanta-te. Dá a conhecer a cura do corpo quando lhe ordena que tome consigo o seu próprio leito, para que não pense ser fantasia o que é uma realidade. Segue, toma a tua maca, como que diz, eu queria curar por meio da tua doença os que parecem estar sãos, mas que, em verdade, têm a alma doente. Como, porém, não querem, ensina tu os que convivem contigo. Santo Ambrósio. A cura não tarda. Assim que são ouvidas as palavras do Salvador, presencia-se a cura. Por isso segue. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. São Cirilo. Com isso, demonstrou-se que podia perdoar os pecados sobre a terra, dizendo isso por si e para nós. Ele, como Deus, feito homem, perdoa os pecados como Senhor da lei. Nós recebemos dele essa graça tão admirável. Por isso, ele disse aos seus discípulos, aqueles a quem perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Como não poderia perdoar os pecados aquele que dá aos outros esse poder? Os reis e os príncipes da terra podem poupar os criminosos das punições terrenas, mas não podem perdoar os pecados. Santo Ambrósio. Os incrédulos olham aquele que se levanta e se admira de que saia caminhando. Por isso segue. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. São João Crisóstomo. Pouco a pouco, os judeus começam a louvar a Deus, mas não acreditam que Jesus seja Deus. A carne era para eles um obstáculo e não acreditavam que ainda fosse pouco considerá-lo o mais sublime dos mortais e acreditar que descendia de Deus. Santo Ambrósio. Querem antes temer os milagres da mão de Deus que crer nele. E prossegue. Ficaram cheios de medo e diziam, hoje vimos coisas estranhas. Se tivessem acreditado, não temeriam, mas amariam, pois o amor perfeito expulsa o temor. A cura do paralítico não é ociosa, porque é precedida pela oração do Senhor, o qual não orou por necessidade, mas para nos dar o exemplo. Santo Agostinho. O paralítico pode representar a alma privada do uso dos seus membros, isto é, de suas operações. Procura Cristo, isto é, busca a vontade do Verbo de Deus. É impedida pelas multidões, a saber, a multidão dos pensamentos, a não ser que abra o teto, isto é, o véu das Escrituras, e chegue assim ao conhecimento de Cristo, isto é, desça pela piedade a humildade da fé em Cristo. São Beda. Diz-se bem que a casa onde Jesus estava era coberta de telhas, porque sob o véu desprezível das letras se encontra a virtude da graça espiritual. Santo Ambrósio. Cada doente deve procurar aqueles que peçam por sua saúde, para que, pelo remédio das suas orações, seja liberto da doença da nossa vida, e os passos vacilantes dos seus atos se reformem por meio do remédio do Verbo Divino. Haja, pois, diretores das almas, que elevem até o céu o espírito do homem, entorpecido pela fraqueza do corpo exterior, e cujos auxílios as encontre dóceis, as levante, as humilhe, para as colocar diante de Jesus, resultando dignas do olhar de Deus, pois o Senhor olha para a humildade. Santo Agostinho. Os que descem o paralítico podem significar os bons doutores da Igreja. Que seja descido com o leito significa que o homem, estando ainda revestido com o corpo mortal, deve buscar conhecer a Cristo. Santo Ambrósio. O Senhor, dando a conhecer a esperança verdadeira da ressurreição, perdoa os pecados das almas e faz desaparecer a fraqueza dos corpos. Isso significa, pois, que o homem inteiro foi curado. Ainda que seja uma coisa grande perdoar os pecados dos homens, é ainda mais divino ressuscitar os corpos, porque Deus é a ressurreição.
O leito que manda recolher não é outra coisa senão o corpo humano. Santo Agostinho. Para que a alma adoentada não repouse nos gozos terrenos, como em seu leito próprio, mas refreie os afetos da carne e se caminhe em direção à sua casa, isto é, para o repouso da intimidade do seu coração. Santo Ambrósio. Ou voltar para casa, isto é, para o paraíso. Aquela foi a verdadeira casa que o homem recebeu no princípio, e que não perdeu por justiça, mas por fraude. Com razão, pois, é restituído, pois chegara aquele que elimina a fraude e restabelece a justiça. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.